Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai voltar com o nosso estudo de 1 Pedro. E Pedro, ele, logo no iniciozinho da carta, que eu pedi para que você estivesse lendo, Pedro, capítulo de número 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, e pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Deus e a aspersão do seu sangue. Esse trecho é muito legal porque fala que nós fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Em algumas versões diz que nós somos eleitos, como na verdade o verso de número 1 diz, eleitos de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos em todos esses lugares. E aí a gente pergunta: o que é esse negócio de eleito e segundo o pré-conhecimento de Deus? Deus pré-conhecia quem ia ser salvo e quem ia ser condenado? Deus elege pessoas para serem salvas? Se existe essa eleição, essa questão de eleger pessoas, será que Deus também predestina pessoas para ir para o inferno e talvez para ir para o céu? Pedro já entra logo de sola e é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Em nome de Jesus. O trecho que a gente está estudando, logo no iniciozinho de Pedro, traz uma teologia muito forte para a gente a respeito daquilo que Deus faz a respeito da salvação, a ação de Deus de nos salvar. E óbvio que Pedro está imbuído de um conhecimento de que Deus é um Deus que salva, que elege e que, pelo seu pré-conhecimento, ele pré-ordena pessoas para a salvação. Só que esse processo, esse pensamento cristão, ele é muito dividido nos dias de hoje e existe muitos grupos que definem e defendem esse tipo de pensamento da eleição, da predestinação e dessas coisas todas. Eu quero fazer um panorama, eu quero hoje fazer um estudo só sobre esse trechinho, porque ele é importante para a gente, porque ele já define uma base de conhecimento para todas as demais interpretações de muitos outros textos bíblicos que a gente tem escritos no Novo Testamento e também no Velho, e que muitas vezes são definidos sobre esse aspecto da salvação, da soteriologia, da doutrina da salvação, um pouco diferente daquilo que a gente concebe como o amor de Deus em desejar salvar a todos. E a gente vai estar estudando isso hoje, tá bom? É importante que a gente entenda que o início dessa conversa a respeito da salvação se inicia lá na patrística. O que foi a patrística? Foi o período dos pais da igreja, dos 4 primeiros séculos do cristianismo, e lá foi definido muita coisa que a gente crê. A gente acredita que quase 60%, 70% do que a gente crê de cristianismo foi definido nesse período. No vídeo passado eu trouxe, por exemplo, Irineu, Eusébio. Hoje a gente vai trazer mais 2, mas esse período foi crucial, com apologistas que defendiam a fé cristã, com polemistas que discutiam e debatiam temas e heresias, e isso ajudou o cristianismo a formatar com um conjunto de ensinos que nós julgamos ser de acordo com a palavra de Deus. Na época lá da patrística, um homem chamado Orígenes, ele surgiu com uma ideia do universalismo. O que é isso? Deus ama tanto as pessoas que ele elege e predestina todo mundo a ser salvo. Mesmo que a gente não tenha uma atitude correta ou não tenha tido uma vida tão santa assim, Deus nos salva. Isso acabou, obviamente, sendo corrigido pela igreja, e um dos caras que definiu isso e que foi contra esse tipo de decisão foi Agostinho, tá bom? Agostinho foi um excelente teólogo e muito importante para a gente. Só que Agostinho disse o seguinte: olha, a Bíblia diz que existe inferno, Jesus diz que existe inferno, então a gente tem que entender que existe um livre-arbítrio. Agostinho dizia e defendeu a ideia do livre-arbítrio. Na visão de Agostinho, o livre-arbítrio é como ele é hoje deficiente por causa do pecado, é como uma balança que se encheu pelo lado do mal, de peso, então o equilíbrio e o discernimento sobre as coisas fica corrompido. E Agostinho definiu uma coisa muito interessante, que foi a graça como um presente. Quando Agostinho disse isso, ainda lá nos primórdios do cristianismo, Agostinho sofreu críticas, e para conseguir justificar, ele começou a fazer novos pensamentos e novas reflexões.
todo esse desenvolvimento é importante, a gente vai chegar com ele lá no final. Agostinho então disse que a graça era um presente de Deus. Mas se a graça era um presente de Deus, por que Deus não presenteia todo mundo? Então Agostinho desenvolveu uma tese dizendo que a graça e o desejo de Deus de salvar a todos, em muitos textos bíblicos, como por exemplo 1 Timóteo capítulo 2, mesmo que a gente tenha o termo todos, né, como Paulo diz, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, essa compreensão tem que ser compreendida em aspectos sociológicos, segundo Agostinho. Ou seja, Deus tem o desejo de salvar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas em todos os lugares. Isso se arrastou, tá bom? Pela doutrina católica durante muito tempo. A doutrina católica tinha aspectos de fé, tinha aspectos de compromisso, tinha, por exemplo, elementos, a Igreja Católica definiu depois, muitos anos depois, no período medieval, de que os dogmas e a participação do católico na Igreja ajudavam e confirmavam, né, essa salvação. A salvação na Idade Média, no período das trevas da Igreja, era comprada, era vendida, não é? Então a salvação estava na Igreja Católica e a Igreja Católica defendia isso. Era uma mistura daquilo que Orígenes pensou a respeito desse universo que Deus pode salvar a todos, dependendo do que se faça, tá bom? Você vê Pelágio também pensando nisso, pensando de que a salvação ela poderia ser alcançada pela graça que Deus nos concede de viver uma vida correta. E Pelágio trouxe essa definição também de que é possível encontrar redenção pela forma com que nós vivemos. E de alguma forma isso entrou, tá bom, no contexto da igreja católica, sobre a questão de obedecer os dogmas, fazer parte da igreja e cumprir com os rituais sagrados, os sacramentos, você obtém salvação. Lógico que depois, na Reforma Protestante, Lutero, com seu sola, né, os 5 solas da Reforma, um deles é só a Escritura e só Cristo salva e só a fé. Já falei quase todos, né? Então a gente tem Lutero defendendo o aspecto da fé do indivíduo como salvação e tirando da igreja a salvação e transportando essa salvação para quem de fato salva, que é Cristo Jesus. Isso abriu a discussão na época da Reforma, no século XVI, e surgiu um teólogo muito importante, que foi muito influenciado por Agostinho, chamado João Calvino. João Calvino, ele absorveu essas doutrinas de Agostinho, que muita gente chama de calvinismo, nossa, como se fosse uma coisa de Calvino. Na verdade é um pensamento totalmente agostiniano. A gente tem Calvino defendendo, por exemplo, um tal de tulipa em inglês, né? O que significa esse tulipe de Calvino? Ou seja, os 5 fundamentos do calvinismo, e que ficou presente na obra de Calvino, justamente quando ele pensou a respeito dessa graça, e que Deus não salva pessoas, e que se Deus elege pessoas para serem salvas, por que Deus não elege todos? Por que algumas pessoas são eleitas para ir para o inferno? A própria definição de Champlin a respeito de eleição, estou com a minha colinha aqui do lado, é o ato de Deus eleger os que serão salvos, sem mérito, pelo propósito divino e sem o mérito da fé. Então, o calvinismo ele tem esse fundamento. Então a gente tem 5 pontos que definem essa ação de Deus de predestinar pessoas para ir para o inferno, de eleger pessoas para ir para o céu, e isso é baseado em 5 pontos que vem lá de Agostinho e que foi novamente trazida à tona, defendida e justificada com um pouco mais de liberdade teológica, visto que houve uma ruptura entre a Igreja Católica e o pensamento protestante com a Reforma, e Calvino pensa em 5 pontos. O primeiro é a depravação total. Todo homem está depravado, corrompido e não consegue por si só obter a salvação. O segundo é a destinação incondicional, ou seja, não existe nada que você possa fazer contra o destino que Deus preparou para você. O segundo é a expiação limitada, nem todos serão eleitos para a salvação. Por isso que muitas vezes esse tipo de pensamento é defendido na Bíblia como os eleitos, os santos, porque nem todo mundo vai ser salvo. E também a gente tem os outros 2 pontos finais, que é a graça irresistível
e a perseverança. Ou seja, a graça irresistível, segundo o calvinismo, o pensamento de Calvino e os seguidores de Calvino depois de Calvino, que é do século XVI, a graça de Deus que elege pessoas para ser salva, ela é tão irresistível que quando ela encontra o coração de uma pessoa que é eleita e escolhida por Deus para a salvação, essa pessoa ela não tem como dizer não. Depois, o que também confirma a eleição dessa pessoa é justamente a perseverança dela junto à fé e junto a Cristo Jesus. Só que isso é muito mal compreendido pela gente hoje. E isso torna a Deus um Deus fatalista, não é? Deus é um Deus que elege pessoas para serem salvas e também permite pessoas surgirem no mundo para irem para o inferno. A explicação a respeito disso é que quando Deus diz que, por exemplo, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a explicação muitas vezes que o calvinismo dá é o seguinte: existem duas vontades, isso é escrito e defendido por exemplo, Wayne Grudem na sua teologia sistemática. Não precisa ir muito longe, a gente está aqui no século XXI. Wayne Grudem diz que existem dois tipos de vontade. Vontade revelada, que é a vontade revelada na palavra de Deus salvar todas as pessoas, mas existe uma vontade secreta. Essa vontade secreta é a vontade íntima de Deus, que lá no fundo Deus sabe que Ele não vai salvar todo mundo. Isso é muito injusto, não é? Isso é uma teologia que explica pra gente que Deus então escolhe pessoas para serem salvas e condenadas, e o pressuposto, muitas vezes justificado pelo calvinismo, são duas coisas. O primeiro, Deus é soberano no que faz. E você não tem nada que você possa fazer que justifique esse tipo de pensamento. Não há nada que você possa fazer que possa mudar isso. E você não tem o direito, como criatura, de reclamar sobre absolutamente nada com Deus Criador e soberano. Eles usam até mesmo o texto de Romanos capítulo 9, que diz assim: mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para um desonroso? Ou seja, eles justificam esse texto de Romanos capítulo 9 como um texto dizendo que Deus escolhe pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas, sob o princípio da sua vontade. E essa é a chave do calvinismo. O calvinismo baseia muito da salvação em aspectos de vontade. Mas Deus não é só vontade. Langston, um excelente teólogo batista, professor do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, dizia que a nossa compreensão de teologia e de interpretação a respeito da salvação e do que Deus compreende um eleito não é baseada na vontade de Deus, e sim no princípio do amor. Isso muda completamente todas as interpretações textuais. Eles gostam, por exemplo, também de usar o texto de Efésios, capítulo de número 1, que diz: porque Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou, ou seja, existe um predestino concebido para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito de sua vontade. Eles pegam esse texto de Efésios e enfatizam muito o princípio da vontade, mas esquecem que o princípio que rege todas as coisas na soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação, é o amor, é o espírito pessoal, como Langston vai dizer. Deus é espírito pessoal. Deus não é um espírito mau que elege as pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas. Isso torna Deus um fatalista, como os calvinistas detestam que sejam chamados, né? Mas isso traz uma visão fatalista de Deus. A pessoa pode ir para o inferno e falar: olha, por que eu estou aqui? Eu vivi para Jesus, eu busquei a fé, eu me comprometi, eu busquei uma vida santa e irrepreensível, tentei ser um homem de Deus, e Deus justifica no final dizendo: não, eu não te escolhi, simplesmente porque eu não quis. Não parece o que de fato o texto bíblico diz a respeito. E é importante, como eu falei, a gente entender isso, que isso vem se desenvolvendo e se arrastando e predominando fortemente as teologias que a gente tem hoje. E por que isso é importante? Porque todos os comentaristas
Todas as pessoas que acabam explicando sobre a palavra de Deus, que fazem comentários bíblicos, que escrevem teologias sistemáticas, elas são fundamentadas por esse tipo de pensamento muitas vezes, porque muitas das nossas teologias, na nossa influência teológica, é norte-americana. E os batistas norte-americanos, os presbiterianos norte-americanos, na maioria das vezes, as igrejas tradicionais norte-americanas têm um pensamento calvinista, um pensamento de que Deus de fato elege e predestina e não há nada que você possa fazer. Isso não está sob o princípio de você questionar ou não, isso simplesmente é ação e vontade divina. Só que existem textos na palavra de Deus, como o próprio Langston diz, como Strong vai dizer, que são completamente contrários a esse tipo de pensamento, e é sobre isso que eu queria trazer hoje, para ajudar você a compreender o texto bíblico, não sobre o princípio da vontade elitista de Deus e separatista de Deus, mas sobre o princípio do amor. Lógico que a gente respeita se você pensa num calvinismo roxo, mas é no princípio do amor que Deus compreende todas as coisas. Por exemplo, existe um texto em Gênesis 22, lá em Abraão, que quando Abraão foi de fato sacrificar o seu filho, e ele iria sacrificar, não o fez porque o anjo bradou e falou: Abraão, não precisa fazer, Deus viu que você no seu intento iria fazer isso. E o texto diz que Deus dá essa palavra aqui, ó. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, seu único filho, que Abraão iria sacrificar, porque Deus havia pedido, esteja certo que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Quando o texto diz que todos os povos serão abençoados pela descendência de Abraão, de quem Deus está falando? Quem você acha que é a descendência de Abraão, que abençoaria todos os povos da terra e de todas as formas, como Paulo vai dizer em Colossenses, que ele reconcilia todas as coisas, tanto na terra quanto no céu? É Cristo. A salvação está em Cristo, e é justamente da descendência de Abraão que Deus reconcilia todas as coisas. O objetivo de Deus é sempre todos, sempre todos. Por exemplo, em Lucas capítulo 15, é importante a gente trabalhar com o que o próprio Jesus disse, porque ele é a imagem do Deus invisível, como nós falamos em Colossenses capítulo 1, diz assim, Lucas capítulo 15, Jesus fala a respeito da parábola do filho pródigo. Lógico que a parábola em si não pode ser tratada como teologia, mas o que Jesus ensina, sim. E Jesus diz que a frase do pai do filho pródigo, que você pode ler depois em Lucas capítulo 15, diz assim, lá no finalzinho, seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Entende? O propósito de Deus é trazer à vida aquele que está morto, e o propósito de Deus é achar o perdido. É isso que Lucas, por exemplo, capítulo 19, também Jesus vai dizer isso. É o que compreende a missão de Cristo. Esse texto de Lucas capítulo 19, Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu se converte com esse encontro com Jesus, e Jesus disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem está perdido? O ser humano. O ser humano está perdido. Não só os que estavam perdidos em Israel. Você não pode compreender esse texto trazendo somente uma minoria judaica, até porque, por exemplo, Jesus mesmo, num texto em Mateus capítulo 23, disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus em Zaqueu não estava falando sobre o povo de Israel. Jesus estava falando num contexto abrangente. Até porque o próprio povo de Israel, a própria Jerusalém, que seria um povo escolhido no Antigo Testamento, Jesus trata como aqueles que não o encontraram, não receberam a graça, não receberam a salvação, porque não quiseram. É uma escolha. E isso entra um ponto fundamental que foi defendido por um homem chamado Jacó Arminius, que foi um cara que defendeu dizendo, olha, a salvação, ela tem uma participação do elemento da fé. Se você não tem fé, como você vai ser salvo?
Se você não crer, como você vai ser salvo? Não é uma ação de Deus eleger pessoas para um lado ou para o outro. É uma ação de graça dada a todos nós, que você recebe pela fé. O texto mesmo diz: Israel não quis. O mesmo texto que a gente citou em Romanos, que a gente leu, lembra? Que como pode a criatura questionar o Deus que o criou? Como pode o vaso questionar o oleiro? Que eles citam como uma justificativa da pré-ordenação de Deus, ou para a salvação, ou para a condenação. O texto de Romanos capítulo 9 mesmo vai dizer lá no final, se você for prestar atenção aí, eu quero pegar só a partir do porquê aí. Ó. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. O texto mesmo diz que os gentios estavam crendo pela fé. O mesmo texto que às vezes é citado para defender um artigo calvinista é um texto que justifica que a salvação encontra corações de pessoas que não são do povo de Deus justamente pela opção, pela escolha. Se, por exemplo, a salvação e a predestinação fossem elementos verdadeiros, jamais Adão e Eva poderiam contaminar não só eles, como toda a raça humana. Foram escolhidos, eleitos e predestinados, foram criados eleitos predestinados, foram colocados num lugar sem nenhuma influência má, como Calvino diz, por exemplo: se todas as pessoas são irrepreensíveis e indesculpáveis, não podem questionar a respeito da opção de ir para o inferno. Como que isso se aplica, por exemplo, a Adão e Eva, que não tinham culpa nenhuma, mas escolheram o mal e não corromperam somente a si mesmos, como também condenaram a todos nós a irmos para o inferno se não fosse a graça remidora de Cristo Jesus. Não há muita justificativa. O texto, por exemplo, de João 3,16 vai dizer para a gente, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Quando o texto fala mundo, é cosmos, é tudo, é todos, em todo espaço de tempo. Mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então o trecho ele é claro dizendo que a salvação Deus nos dá por um exercício pleno de liberdade. Liberdade essa que é um principal atributo de Deus, que Deus nos deu. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus nos deu a liberdade. A liberdade de escolher se nós vamos ser ou não eleitos ou não de Deus. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus. Deus é sabedor de todas as coisas. E Deus não elegeu pessoas para serem salvas ou condenadas. O propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz Timóteo. Agora, pegar o todo e chegar à conclusão de que esse artigozinho aí todo, essa palavrinha todo, na verdade tem que ser interpretada como uma vontade secreta de Deus que não é de todos, é pegar o texto, por exemplo, no caso de Timóteo capítulo 2, que Paulo escreve, e crucificar o texto, matar o texto, tirar do texto uma compreensão óbvia, que é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso não acontece pela dureza de coração do ser humano, pela decisão dele de buscar o mal e de viver sob o princípio do mal. Mas aqueles que seguem a Cristo são feitos os eleitos, o povo de Deus, a nação escolhida. E é sobre esse aspecto que Pedro está escrevendo. Então a gente aprende no texto que todos nós, pela fé, podemos ser eleitos de Deus, desde que a gente creia no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E tudo se fará diferente. Tudo se mostrará diferente pela ação remidora do Espírito Santo em nós, pela ação de salvação, de justificação que nós encontramos pela fé em Cristo Jesus. É pela fé, é pela decisão da sua própria vontade. Senão Jesus, em Mateus capítulo 11, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, seria na verdade uma grande mentira, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados, mas eu sei que eu não vou dar esse descanso para todo mundo. Jesus seria um mentiroso, e não é isso que o texto diz.
esses textos mesmo que nós lemos, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, por exemplo, João capítulo 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O texto está sendo dito por Jesus, a imagem do Deus vivo. Como dizer que a salvação é uma visão separatista ou excludente? Então isso nos ajuda a compreender que a salvação é um dom gratuito de Deus. É uma ação e que Deus permite que essa decisão seja sempre nossa, para que a justificativa lá no final e o juízo de Deus seja correto, seja forense, seja bondoso, seja justo. Você foi salvo porque eu te dei a salvação, verdade, porque eu agi primeiro, porque eu ofereci a graça, porque eu convenço o homem da justiça, do pecado e do juízo pelo Espírito Santo, mas você quis. Então que você queira Jesus para ser um eleito de Deus, isso vai fazer diferença na sua vida. Então compartilha esse estudo e continua lendo a carta de 1 Pedro, porque a gente pegou só o tópico inicial e já deu pano para manga hoje. Imagina os próximos estudos. Então você estude aí, continue lendo, anotando suas perguntas, que eu quero lá no final também fazer um momento de perguntas para a gente poder tirar suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe e que você viva como um eleito de Deus pela fé em Cristo Jesus, como Pedro escreve às igrejas que estavam passando por perseguição, que estavam dispersas por causa da perseguição de Nero, como falamos no vídeo anterior, e que precisavam de fortalecimento espiritual, e é isso que a carta de Pedro vai fazer. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.